pouco assim, sobre os seus trabalhos, eu vi que você está desenvolvendo alguns trabalhos com os temas sociais, algumas personagens interessantes. Gostaria que você contasse um pouco pra gente como é que surgiu essa ideia, de onde que vem, e como que foi né, todo o processo da criação e tudo mais. Eu penso assim, eu trabalho há muitos anos com desenho, eu acho que eu trabalho com um produto que é interessante, que entra facilmente na cabeça das pessoas, né? O desenho é bem acessível, né? Só existe o desenho porque ele ameniza, ele alivia às vezes um texto chato, uma coisa massificante e tal, então o desenho sempre dá aquela aliviada. Então eu penso, como eu tenho na mão um produto interessante que é o desenho, por que não usar isso a favor da sociedade, de uma forma social, né? Então eu desenvolvi, junto com alguns parceiros, né, 2 personagens que hoje para mim são importantes, que a gente está batalhando para fazer acontecer, que um é o Leme, que é um personagem cadeirante, né, o primeiro personagem cadeirante do Brasil, talvez seja do mundo, personagem cadeirante mesmo assim, criado. Outros vieram depois, mas o primeiro personagem cadeirante realmente é o Leme, que é um menininho na faixa de uns 8 anos de idade. Por que a gente pegou uma criança, um menininho? Porque é uma forma assim, o menininho ele pode passar por tudo, né? O adulto tem algumas restrições, né? Tem algumas coisas assim, e a criança ela tem muito mais tema, né? Dá para você brincar muito mais com a ideia. Ele é um cadeirante, mas eu não falo sobre coisas depressivas, coisas tristes. Inclusive a gente brinca bastante, sem denigrir a imagem do cadeirante, com todo respeito, porque é essa a ideia. E esse personagem Leme, ele foi criado por um colega meu, um amigo maravilhoso que eu tenho, chamado Roberto Rios, que ele é um cadeirante. Então ele conhece bem as dificuldades de um cadeirante, de uma pessoa que tem essas necessidades especiais. Então a gente coloca esse tema dessas necessidades de uma forma suave, bem-humorada, através do gibi. Nós fizemos 15 mil exemplares desses gibis, distribuímos num evento da ACD, e hoje nós estamos com uma ideia de produzir uma série de televisão com esse personagem. Precisamos realmente de apoio, de incentivo do governo, de incentivo de empresas particulares para que isso realmente viabilize, porque é um projeto muito interessante, né? E tem um outro personagem meu que é o Camisinha, que também ele tem um apelo social muito grande. Por quê? Porque a gente sabe que hoje ainda há um preconceito em cima do uso do preservativo. As pessoas não gostam de falar muito sobre isso, mas todo mundo sabe que o produto mais eficaz contra as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis, é a camisinha. É um produto, vamos dizer, relativamente barato, simples, acessível, está em todo lugar. Tem entrega gratuita também? O governo incentiva a distribuição gratuita do preservativo e não dá para escapar. Fazer sexo é uma coisa que faz parte da humanidade, sabe? A humanidade existe porque existe o sexo, né? Então, quer dizer, só que é o seguinte, existem também as doenças que acompanharam isso. Então, qual é a ideia? O Camisinha é um personagem que entra na cabeça dos jovens, que tem que entrar de uma forma na mentalidade das pessoas, o uso da camisinha, do preservativo, e o personagem sendo bem-humorado, sendo carismático, ele consegue alcançar muito mais fácil esse objetivo de divulgar mais a informação, a importância. E nos seus trabalhos, você já chegou a desenvolver alguns em blogs, alguma coisa pela internet? Já foi desenvolvido alguns trabalhos assim? Com os personagens? É. Não, então, eu estou divulgando, né, o Leme. Nós temos uma página no Facebook, né, que é a Turma do Leme, né, e agora estou fazendo uma nova página para o Camisinha também, que essa semana a gente está colocando no ar, e foi incrível. Por exemplo, faz uma semana que eu coloquei o Leme, né, uma semana ele deu uma deslanchada, o alcance dele foi assim, de um dia para o outro, mais de 1000 acessos, né, ao Leme, assim. Então foi uma coisa assim, eu percebi a importância do personagem. Até o Facebook é interessante isso, ele é um termômetro, né, ele mostra a simpatia, a empatia que o personagem tem, né, quer dizer, ele mostra várias coisas, mas no caso do personagem,
mostrou assim o carisma que esse personagem tem. Assim, em um dia foi um alcance muito grande. Então isso me dá uma motivação, né, para poder desenvolver e continuar com esse projeto que para mim é um dos projetos mais interessantes que eu fiz na minha vida, né? Então, Canton, eu vi também que você tem alguns trabalhos na área de didático, né, materiais didáticos para questões educacionais e tudo mais. E como que você acha que é o mercado para esse setor? É bem promissor? Tem bastante oportunidades? Como é que é isso? O mercado de livro didático é um mercado assim específico, né? Então, nem todo mundo que trabalha com desenho, que é ilustrador, consegue acompanhar o ritmo do livro didático. O livro didático, assim, é uma série muito grande de desenhos que você tem que fazer em um tempo muito curto. Existem épocas, né, períodos assim onde é o forte, né, do livro didático, e tem épocas de recessão. Então, como todo desenhista não pode depender de um mercado só, então você sempre vai migrando, né? Quando o livro didático ele dá aquela parada, que é normal, você migra para outro segmento do desenho. Mas um livro didático, assim, você tem que seguir algumas regrinhas que são fundamentais. São regras de questões éticas. Você não pode estereotipar um personagem, porque nada que denigra a imagem de um ser, né? A gente trabalha mesmo com a estilização, com o desenho humorado às vezes, muitas vezes humorado, assim, mas a gente não pode perder as referências reais, né? Então, por exemplo, o boneco ele tem que ter sempre 5 dedos, mesmo que não venha aparecer, que não vai utilizar os 5 dedos, porque às vezes usa para falar, vamos contar até 5, então mostra o dedinho, conta até 5 e tal. Mas às vezes nem tem importância, né? Os dedos não têm essa importância. Mas se você faz um bonequinho com 4 dedos, como o cartoon normalmente faz, né? Principalmente os cartoons americanos, utilizam bonecos com 4 dedos. Eu não sei nem o motivo até hoje por que faz isso, né? Mas é importante que não faça isso. Então os bonecos não podem ser muito vesguinhos, o afrodescendente, né, o negro, ele não pode ser estereotipado, você não pode fazer elementos muito exagerados nele. O japonês, o oriental, você não pode exagerar. Nada pode ser muito caricato, muito estereotipado. Ou melhor, não pode ser nada estereotipado, você tem que pisar no breque na hora de fazer isso. Então a sua criatividade ela é controlada. Então você não está fazendo uma charge, um cartoon, você está fazendo um desenho que vai ter uma utilização. O próprio nome diz, ilustração. Você está ilustrando uma ideia. Você tem que ter o poder da síntese. Um desenho só tem que passar toda uma ideia. Diferente da história em quadrinhos, por exemplo. A história em quadrinho também é usada no livro didático. Às vezes tem uma página só de quadrinhos, porque cada ilustração tem a sua importância, né? Então, na história em quadrinhos, você tem a possibilidade, em vários quadrinhos, contar uma ideia. No livro didático, na ilustração única, né, um desenho só, você tem que passar todas aquelas ideias num desenho só. Então, você tem que ter uma noção de síntese, saber sintetizar a ideia e ser muito claro. O desenho, ele tem que ter uma coisa assim que é muito importante, que para mim é uma das coisas chaves no desenho, você entender a silhueta do desenho, o contorno desse desenho. Por quê? Vou dar um exemplo muito prático. Se eu fizer um boneco segurando essa tigela de frente, agora eu vou fazer a silhueta desse boneco, pinta de preto, inteiro. O que esse boneco está segurando? Você não sabe. Se eu fizesse mais uma ilustração, boneco aqui, ó, meio de perfil, segurando a tigela e fizer toda a silhueta dele, você vai ver que ele está segurando algo. Você vai perceber, se fizer bem desenhado, que é uma tigela. Então, essa silhueta, a noção dessa silhueta, de entender o equilíbrio do desenho, é muito importante na síntese, na forma que você vai sintetizar uma ideia. Porque às vezes você faz um desenho muito elaborado, cheio de detalhes, tudo comprimidos, assim, e perde-se o detalhamento. Então, se você deixar bem explícito, bem claro, isso é muito importante no livro didático. Então, ele deixa de ser aquele desenho artístico, né, obra de arte, mas ele vai virar um trabalho funcional. Ele tem uma razão de estar lá sendo exibido, sendo exposto. E qual que é a faixa etária, mais ou menos, dos materiais que você desenvolve para o público que você desenvolve? Então, vai desde a pré-escola até o último ano,
Do primeiro grau, no caso? Não, é o terceiro colegial. Ah, do colegial também? Vai tudo, a gente absorve tudo. Agora, tem as diferenças, quando você está desenhando com criança muito pequena, é curioso isso. A gente pensa, a criança é pequena, você vai desenhar o desenho tudo solto, umas bolinhas, não. A criança desenha forma de bolinha porque ela ainda não tem a técnica, né? Mas ela compreende as coisas através da forma correta. Você vai desenhar uma galinha, você tem que desenhar uma galinha que lembre o máximo da galinha, porque são as referências que ela está formando, a criança pequenininha, a criança de 3, 4 anos, 5 anos de idade. Ela está formando na cabeça dela que a galinha tem que ter uma crista, tem que ter o papinho, tem que ter o biquinho. Então, se você faz de qualquer jeito, faz um personagem totalmente diferente, a criança vai achar que a galinha é aquele personagem diferente. Então você está ajudando a construir, a formar a cabeça dessa criança. Quando ela atinge uma certa maturidade, aí sim você começa a desenhar de uma forma mais cartoonizada, mais solta. E quando já é quase um adulto, 17, 16 anos de idade, 15, adolescente, né? Você já desenha sempre maior a criança. Por exemplo, eu estou tratando de uma criança de 15 anos, então eu vou desenhar, minha criança de 15 anos vai ter cara de 17, né? É sempre assim, você desenha 2 anos mais velha, porque é como a criança, como o adolescente se vê. Sim, eu fiquei curiosa. Na parte de materiais didáticos para pessoas mais do segundo grau, assim, mais para o vestibular, assim, existe bastante ilustrações mesmo desenvolvidas nesse setor, porque às vezes eu vejo pouco, por exemplo, poderia ser explorado mais na literatura, desenvolver alguns desenhos, ou história em quadrinhos, ou ilustrações de poesias de Carlos Drummond de Andrade, de Guimarães Rosa, não tem muito, não né? Tem muito, até tem, mas não tem muito, né, tão explorado. Porque aquele negócio, sabe, assim, as pessoas, a partir da pré-adolescência, é um momento muito difícil, assim, onde a pessoa está se descobrindo, como eu falei, o adolescente pensa que já é adulto, então ele mesmo luta contra, ele não aceita, ele que é o que tem maior preconceito, ele acha que desenho é coisa de criança, então ele não aceita muito bem o desenho, né? Então por isso até alguns profissionais estão transformando seus personagens em pessoas mais adultas, como, por exemplo, até o Maurício de Souza, que criou a nova turminha da Mônica Jovem, né? Por quê? Porque, assim, isso é estatístico. Adolescente não lê gibi. Ele não lê gibi na sua frente. Ele lê gibi escondido. Ele adora desenho, adora a turma, mas ele não pode dizer que ele adora, senão ele é uma criança. Ele se coloca como uma criança. Então, Maurício de Souza criou esses personagens adolescentes, jovens, para atingir esse público que rejeita esse tipo de literatura que é o quadrinho, né? Eu tinha pensado nisso, talvez não fazer o livro todo, né? Só alguns trechos, porque às vezes vejo no vestibular, FUVEST, exige muito algumas características determinantes do texto, do livro. Eu falei assim, acho que era um mercado, de repente, uma oportunidade para os jovens, para as pessoas estarem explorando esse lado que ainda não teve uma ideia desse tipo, por exemplo, né? Que assim, o desenho realmente ele é um motivador, né? Pode até ser, acho que é uma questão de realmente o mercado entender isso e utilizar, né? Legal. E o mercado da ilustração, você acha que outros campos que a pessoa pode estar explorando, assim, que outras aplicações de ilustração que pode surgir, assim, embalagens, outras coisas? Então, eu penso assim, desenho ele está em tudo, né? Ilustração é uma das formas de expressão do desenho, né? De você utilizar o desenho. Eu acho assim, o desenho está em tudo. Está nessa xícara, que estou aguardando para tomar esse chazinho delicioso. Né? Pode servir. Você vê assim, a própria xícara é um desenho, o desenho que está em volta da xícara, né? E tudo isso, a composição, tudo isso para mim é desenho. Você tem que desenhar, nem que não tenha desenhado no papel, mas desenhou na sua cabeça. Você formatou isso para poder montar, né, o ambiente, montar tudo. Então o desenho está em todas as coisas. Então, sabendo usar, você tem espaço para tudo pode ser transformado. Embalagens, as embalagens utilizam desenho em tudo.
É comprovado isso. Na hora de você comprar um produto, você compra sempre a embalagem mais colorida, mais enfeitada. Às vezes o que está dentro não é nem tão bom quanto o que está fora. Mas o atrativo é o eu desenho. uso bastante isso quando eu vou comprar meus chás, assim, quando eu vejo umas caixinhas bem elaboradas, eu falei, isso aqui tem que estar mais gostoso. De ser mais gostoso, né? Ele passa essa ideia. Então, e o desenho, uma coisa muito importante no desenho é a cor, né? A cor é fundamental. Diz-se que o laranja é uma cor que estimula a fome, né? O rosa, né? Lembra doce, né? Marronzinho, chocolate. Então essas coisas, sabendo usar, né? O vermelho é atrativo, né? Então, sabendo usar, você consegue até cativar público, fazer desviar a atenção, chamar a atenção do seu produto, utilizando bem essas cores, o equilíbrio das cores, né? É até engraçado que a gente consegue diversificar os desenhos assim, orientais, ocidentais, pelos elementos que estão constituídos, né, na ilustração. Estampas variadas, florais, pássaros exóticos, a gente consegue identificar, isso é oriental, isso está mais ocidental. Exatamente, a cultura tá lá, tá de uma forma, às vezes até meia inconsciente, às vezes tá subliminar a coisa, mas é isso, que você falou, oriental, você vê que eles utilizam muito, cerejeira, a flor cerejeira, como chama aquele negócio, pêssego, pessegueiro, não sei o que lá. Então essas coisas te remete para o Oriente, oriental, né? Você trabalhar com, por exemplo, você vai trabalhar com dourados, vermelhos, sei lá, você pensa vários reis, pensa Europa, né? Medieval, coisa mais medieval. Então é isso, né? Só o desenho em si, né? Os elementos, as cores, tudo é um conjunto para poder passar uma ideia, né? Então isso é muito legal, muito importante, né? Muito bem.